Aqui você tem o caminho aberto para participar com a gente com o hashtag Boa Tarde Fox. Vamos mostrar agora, a gente mostrou os classificados, os já garantidos na próxima fase da Libertadores. Olha a situação do grupo 3, como é que tá. O Libertad já está garantido, está classificado. Mas ainda temos uma rodada a ser disputada e o Tucumã é o vice-líder com 9, mas o Peñarol ainda tem chance com 6 pontos. O Strongest Hoje, já está fora com 3. Temos Peñarol e Strongest. Com esse amigo que vos fala. Você e vai Paulo Lima, um jogo a partir das 7 da noite. Que pode Esportes 2. classificar o Peñarol. Pode chegar, né? Pode chegar. Pode chegar, depende lá do resultado do Tucumã. O Tucumã tem que perder pro Libertad e aí o Peñarol pode, com uma vitória, se classificar. E aí o grupo 4 temos já as definições, né? O River com 11 pontos, mesmo faltando uma rodada, a gente já tem os classificados. O River com 11, o Flamengo com 9, o Santa Fé com 4 e o Emelec com 1 já não tem mais chances matemáticas de avançar para as oitavas. Por isso foi fundamental o Flamengo vencer ontem no Maracanã, jogar para vencer, porque senão definiria fora de casa a situação do grupo. A gente está vendo os gols do jogo, os 2 gols do Everton Ribeiro, esse primeiro aí depois de uma tremenda confusão na área. Olha, ele acerta um chute de rara felicidade. Exatamente. A gente vê o primeiro gol. O Quesada, o Flamengo, apesar dessa boa vitória, correu riscos ontem. Um jogo bem aberto, com o Emelec também tendo grandes oportunidades para fazer gols. Um franco atirador, o Emelec, a gente observou um ponto apenas na competição, correu riscos, mas assim, no futebol tem que correr risco também. Pelo menos o time tentou, buscou, foi para cima. É assim que a torcida do Flamengo quer ver o Flamengo. Agora, a menção ao Everton Ribeiro. Esse cara começou a se ajustar dentro do elenco, do time, do clube. Pode ser aí o grande nome do Flamengo na temporada de 2018. Estando bem fisicamente, eu imagino que ele possa, Milton e Ribeirão, voltar a ser aquele Everton Ribeiro do Cruzeiro, né? Fez um grande sucesso no Cruzeiro e naquela oportunidade campeão brasileiro. Né? Como narrou o João Guilherme muito bem, fez um gol de Zico, de pet, golaço, nessa cobrança de falta golaço. aí. Existe uma situação que a gente tem que olhar com carinho com relação ao Everton Ribeiro, que é a seguinte: de onde ele estava vindo e para onde ele veio. A gente falou do Carille agora há pouco. Exatamente, é o inverso, mas de onde ele veio para onde ele está jogando agora. Existe um período de adaptação. Claro. Sim. E eu já ouvi isso de vários treinadores. E tem uma outra coisa que ela colocar aqui, que é a seguinte: ontem jogaram juntos Diego e Everton Ribeiro. Então, eles podem jogar juntos. Eu acho que o Diego dá uma entrega acima do que se pode esperar de um jogador de 34 anos. Eu acho que a cobrança é exacerbada, é a minha opinião. Eu acho que talvez não seja um jogador para jogar todos os jogos, já por não ter essa vitalidade física, mas quando está em campo, vejo que ele doa o máximo que pode. E aí tem sempre aquela reclamação. Eu acho que não cabe, entendeu? Eu não entendo. Para mim, não é nem um lance de desempenho, é alguma coisa política, entendeu? É além das 4 linhas, é além do campo de jogo. Se você me perguntar só a parte técnica, sim, dá para os dois jogarem, não há dúvida. Não há dúvida. Não é discutir a técnica do Diego, só se você for um louco, né, um maluco, não entender nada de futebol. E o Everton também. São 2 jogadores com uma técnica muito boa. Aí você pode falar, pode usar o termo que você quiser, mas estão num nível de competição, eles poderiam jogar em qualquer clube aí do futebol da Europa. Sem menosprezar a sabedoria do Zagallo, ou querer comparar taticamente, tecnicamente, um jogador ou outro. O Brasil montou uma seleção fantástica em 70, trabalhando um mês. O treinador que pega um clube tem 1 ano, tem 6 meses para encaixar um time. Como não vai conseguir encaixar um time com 2 caras extra-série? A única questão que se discute é, os dois podem desempenhar um papel tático para ajudar a equipe? O que é desempenhar o papel tático? É na hora que tiver o adversário com a bola, eles vão fazer o que para ajudar a recuperar essa bola? Essa é a única discussão. E aí você já matou a conversa. Não dá para exigir de um cara que tem 30 e poucos anos que ele consiga fazer isso 90 minutos durante 20 jogos seguidos. Não vai conseguir fazer. Aí entra a história de dosar, saber deixar o jogador para as partidas mais importantes. Num jogo contra um Grêmio, um Corinthians e um Palmeiras, você escala os 2. Num jogo talvez menor, você deixa um no banco e o outro em campo. Aí vai também da esperteza do treinador de saber avaliar, junto com o departamento médico e toda a equipe lá que cuida da estrutura de trabalho, para saber realmente quantos jogos esses caras podem suportar. Eu acredito que muito da cobrança vem pelo fato de que se espera do Diego não só a entrega, Milton. Eu acho que isso é importante também e é fundamental, principalmente no futebol de hoje, em que todo mundo tem que participar
participar dessa a questão tática que o Quesada colocou aqui, de marcação, de aplicação, de voltar para marcar sempre, não pode deixar espaço para o adversário. Só que sempre se espera do Diego também aquele definidor de jogadas, aquele cara que dá o passe para o atacante fazer o gol, aquele cara que faz gols também, que é decisivo nos momentos importantes, e o Diego não tem sido assim para o Flamengo. Acho que nessa questão de entrega ele tem mostrado dentro de campo, mas acho que falta aquele Diego decisivo lá na frente. Quem sabe uma nova fase comece aí com o Everton Ribeiro subindo de produção e aí o Diego pode acompanhá-lo também. Né? Quero ver qual vai ser a nota do Diego, então. Vamos ver. Você dá a nota aqui no nosso Boa Tarde Fox. É hora do Quesada e do Ribeirão darem as notas aí para o time do Flamengo, o jogo de ontem. Começo com o Quesada para o Diego Alves. Diego Alves, 8. 8. Rodinei. Rodinei, vou dar 7 para o Rodinei. Muito bem, 8 para o Alves, 7 para o Rodinei. Hever. Hever, 7,5. 7,5 para o Hever. Juan. Juan ontem foi melhor do que as partidas anteriores dele, ele não vinha num bom momento. Eu vou dar 7 para o Juan. O Juan saiu machucado. Quanto foi o Rodinei? 7 7, né? Isso. 7, só 7. O Juan vai dar? 7 também. 7 também. Quesadinha e o René? O René é a mesma nota do Rodinei. Você deu 7, né? Dei. 7. Então, Os dois laterais, 7. A média 7, 7 e pouquinho. Coediar. Coedjar foi muito bem ontem, mais uma vez, jogador que desarma demais, que ajuda na saída de bola. Eu vou dar 8 para o Coedjar. E vai renovar, né? Vai estender o contrato. 2022, é a intenção, né? Muito bem, nota 8, a maior nota 8 até Aliás, no noticiário de Barranquilha, hoje acompanhando a repercussão da eliminação do Júnior, da boa partida do Borja, que é torcedor do Barranquilha, Coedjar muito elogiado também, muito falado na imprensa colombiana pelo bom momento que ele vive no Flamengo. Não podia ser diferente. Everton Ribeiro, Leandro Quesada. 9,5. 9,5, quase um 10. O que faltou pro 10, Quesada? O 10 só Pelé. Só Pelé? Então já está explicado. Lucas Paquetá. O Paquetá de novo bem, aplicado na questão tática, chegando bem à frente. É um jogador muito promissor. Eu vou dar 8 para o Paquetá. O posicionamento do Paquetá ontem já foi alvo de discussão aqui em vários programas, principalmente do Expediente Futebol, sobre jogar por dentro. Jogou por dentro ontem. Jogava muito de ponta, tal, jogou por dentro. Melhor assim. Melhor assim. Eu acho que facilita até para essa relação Diego e Everton Ribeiro. O Diego consegue ter mais liberdade ali no Mais campo. espaço. Exatamente. E pro Diego, Quesada? Diego, 7,5. 7,5 pro Diego, a nota do Leandro Quesada. Vinícius Júnior, Ribeirão. Vou dar 8 para o Vinícius Júnior. Participativo, não é ainda o craque que se espera dele, mas é um jogador que para mim está numa evolução e tem feito bons jogos pelo Flamengo. Henrique Dourado, pra gente fechar, Leandro Quesada. 7. 7. Discreto. Muitas críticas com relação ao Henrique Dourado, né? Que não seria o jogador ideal para o sistema de jogo que tem o Flamengo. Mas se a gente for olhar o reserva, é do mesmo jeito. Você diz o Viseu? É um 9, é um jogador que joga, não é o falso 9. O Flamengo que o Viseu já falso tinha, 9. é que o Viseu tem já o Lincoln tinha, que também não é falso 9. O Viseu já tinha a negociação em andamento com a Udinese, né? Mas eu defendia muito na virada do ano que o Flamengo não precisava contratar um centroavante. Já tinha um centroavante pronto ali, que era o Viseu. E ainda havia a expectativa da volta do Guerreiro. Então, acho que o Dourado foi contratado, foi um dinheiro investido ali quando o Flamengo não precisava. É claro que depois com a negociação confirmada do Viseu, houve a necessidade. Mas naquela ocasião ainda não tinha a definição do Viseu. Enfim, Barbieri. Para fechar o Barbieri. A crítica que a gente ouve em relação ao Henrique Dourado é a mesma da época que o centroavante era o Guerreiro. Sim. A torcida do Flamengo sempre está esperando mais do camisa 9. Só que o camisa 9 tem que fazer o gol da Libertadores, tem que fazer o gol da final da Sul-Americana, tem que fazer gol na final contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, tem que fazer o gol contra o Independiente. Pode vir o Ibrahimovic. Se não for campeão de nada, a torcida vai cobrar e a torcida está no papel dela. Barbieri, 9,5. 9,5. Que moral, hein? Moral. Deixa o rapaz trabalhar. Né? Quando que ele será efetivado? Não, vai ser considerado técnico do Flamengo? Porque a gente retrata ele como interino. A gente tem uma tendência de achar que quem é jovem não sabe nada. Esse cara está estudando, deixa ele trabalhar. Sim. E também achar que o velho está superado. Conhecimento não tem idade. O Luxemburgo sabe muito ainda. E esse rapaz sabe bastante também, entendeu? Só para a gente comparar dos consagrados e aqueles que estão iniciando a carreira agora. Então, 9,5 tá bom.
9,5 para o Barbieri. Agora a galera em casa vai mandar através do Twitter, #BoaTardeFox também, as notas dos jogadores do Flamengo e do técnico Maurício Barbieri. A gente vai colocando aos poucos as mensagens aqui na tela e no fim do programa a gente vai mostrar uma média das notas que o Quesada e eu demos aqui no estúdio com a que você manda através do Twitter. É isso aí, as notas estão sendo computadas já. Exato, a galera tem tá tem que dar calculadora tem uma ali. turma aqui de estagiários que fica só computando a sua nota, a nota de todo mundo. Ninho do Urubu, Ricardo Lai. Informações do Flamengo nesse pós-jogo. Bem-vindo aqui ao Boa Tarde Fox. Tudo bem, Lai? Oi, Hamilton, boa tarde a você, boa tarde Fox, Ribeirão, Quesada, todo mundo ligado no programa. Reapresentação do Flamengo depois dessa classificação antecipada às oitavas de final da Conmebol Libertadores. Treinamento neste momento para aqueles jogadores que não começaram a partida contra o Emelec, portanto os titulares estão na academia e claro que uma preocupação em relação ao Juan, que sofreu dores, na verdade a gente não tem confirmação de lesão, daqui a pouquinho a assessoria de imprensa do Flamengo prometeu dar um parecer porque ele está fazendo exames e ele que sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, foi substituído, o Léo Duarte entrou na partida de ontem e o Rodinei já deu entrevista coletiva antes mesmo do começo do treinamento aqui no campo para os reservas e o que chamou atenção é a frase, né, a palavra que ele utilizou, cansaço. Bastante cansaço num jogo muito intenso contra o Emelec. Ontem mesmo, após a partida, o Henrique Dourado tinha falado isso também, sobre essa maneira de o Flamengo marcar com agressividade, a marcação alta por muitas vezes, né? Claro que dificilmente é possível fazer durante toda a partida, mas ele falou desse cansaço de atuar na marcação e que é o jeito do Flamengo. O Henrique Dourado, que é o artilheiro do time na temporada com 9 gols, foi substituído ontem, assim como o Diego. Então a gente hoje não tem o treinamento dos titulares, né? Então o único treino, tem o treino na sexta-feira para o clássico, né, contra o Vasco da Gama no sábado. O Rodinei inclusive rechaçou qualquer tipo de favoritismo, mas disse que o time tem que aproveitar esse bom momento, né, da equipe com essa classificação antecipada. O trauma terminou, né, foram 3 eliminações seguidas na fase de grupos da Libertadores, portanto o clima aqui no Ninho do Urubu é bastante leve, de otimismo, e em relação ao Maurício Barbieri é questão de tempo para que ele seja efetivado aí como o técnico do Flamengo, até porque tem a parada da Copa do Mundo também, mas o Flamengo está defendendo a liderança nessa rodada do Campeonato Brasileiro, pessoal. Legal, Ricardo Lai no Ninho do Urubu, nesse clima de extrema leveza, depois de uma classificação à Libertadores. Valeu, Lai, segue na cobertura dentro da programação do Fox Sports, Expediente Futebol, Central Fox, com o Ricardo Lai. Tem muito mais informações do Flamengo aqui pra gente. Agora a gente vai de Vasco, porque tá aqui Juliano Lima. Tudo bem, amigo? Tudo bem? Acompanhando o dia a dia do Vasco da Gama. Tem clássico fim de semana. É verdade. Boa tarde a todos, Hamilton, Ribeirão. Pois é, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, sábado no Maracanã. A gente fica naquela expectativa porque o Flamengo embalado com Libertadores, Copa do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro. E essa é a preocupação do Vasco, que tem a pior defesa da temporada 2018. Sabe quantos gols o Vasco levou esse ano? Quantos? 46 gols. Uau! Em 29 jogos. Lembrando que no ano passado o Vasco levou 69 gols em 60 jogos. Ou seja, a média bem menor. 29 jogos, 46 gols. Sendo 17 deles nas últimas 7 partidas. Levando em consideração o Cruzeiro, também o jogo contra o Racing, né? Aumentou muito essa média. Assusta muito, 17 gols sofridos em 7 jogos. É uma média muito alta. Dá mais de 2 gols por jogo. E o Flamengo embalado, com o Everton Ribeiro mostrando evolução, tendo aí um meio de campo forte, quem sabe o Henrique Dourado também aí podendo desencantar no Clássico dos Milhões, marcar o seu primeiro gol. O Vasco se preocupa muito e pode ter a volta do Thiago Galhardo, que já está à disposição do técnico Zé Ricardo no meio de campo, do Evander e o Giovanni Augusto, que era uma possibilidade para esse meio de campo do Vasco. Vai ficar de fora por mais 3 semanas, sentiu a coxa direita contra o Vitória, foi feito o exame, saiu o resultado hoje e ele está fora do Clássico. É um problemaço, né? Problemas de lesão já são recorrentes na carreira dele, já tem um bom tempo. Tanto que a passagem dele pelo Corinthians foi muito prejudicada por isso. Se a gente lembrar, o Giovanni Augusto foi contratado na virada 2015 e 2016 para substituir o Jadson, que tinha ido para o futebol da China. Ele nunca teve uma sequência suficientemente boa para mostrar o futebol dele depois da passagem
pelo Atlético Mineiro, foi contratado a peso de ouro pelo Corinthians, agora no Vasco está tendo os mesmos problemas. Mas o Galhardo é uma boa notícia para o torcedor do Vasco. É um jogador que quando está em campo, ele se entrega muito, vai muito bem na parte ofensiva, na defensiva ajuda bastante também, né, recompondo ali para ajudar na marcação. Então vai ter mudança, a defesa do Vasco que é o foco, então vai ter mudança para esse jogo, vai do mesmo jeito que tem jogado 3 derrotas. E é um trabalho árduo, né? Porque a gente estava conversando aqui há pouco e é gol de tudo quanto é jeito, né? É bola aérea, jogada trabalhada, é erro no recuo, a saída de bola que não tá legal, né? Então o trabalho do Zé Ricardo é árduo, porque tem que resolver vários pontos. Não é um ponto só. A bola aérea é a dificuldade. Ruins, e esses números que o Juliano tem trazido aqui, eu trouxe aqui, também a falta de confiança aparece. Um time que começa a errar, tende a errar mais, porque o time vai perdendo aquela segurança nas decisões tomadas dentro de campo. O problema externo, acho que interfere muito também dentro de campo. Esses problemas políticos que o Vasco vive já há alguns anos, e principalmente nesse início de 2018, para mim, interferem e muito no trabalho do Zé Ricardo dentro de campo. A pressão da torcida, protesto e tudo mais. Acho que, além da questão técnica e emocional do jogo, essa questão emocional que vem de fora também acho que atrapalha bastante. E tem o peso do clássico também, né? Vencer o Flamengo pode dar uma certa leveza aí pro Vasco, tá em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas seguidas, enfim. Vencer o Flamengo pode aliviar um pouco a tensão. É uma hora que é a hora certa para reagir, né? Porque lá na frente o bicho pode pegar. Tá certo? Valeu, Juliano. Valeu, Milton. Valeu, Juliano. Geral. Um abraço, querido. É isso Até a aí, próxima. Juliano Lima trazendo o Vasco da Gama aqui no Boa Tarde Fox. Agora tem mais tweets. Você participando com a gente, vindo fazer o programa aqui, mandando seu recado. Vamos ver. Mais tweets aí pra você na tela. Tá aí o Valeu, Leandro Ribeirão. Muniz. Everton Ribeiro voltando a mostrar o bom futebol que sabe. É isso aí. A gente tem que lembrar que o Everton Ribeiro no ano passado, ele chegou ao Flamengo sem férias, né? Ele deixou o futebol árabe para voltar. Exatamente, não teve analisar de onde não veio. teve uma pré-temporada. Como é que é isso, entendeu? Exatamente. Ó, o Lucas Gesiel. Diego tem que ir para o banco e colocar o Jean Lucas na função do Paquetá e o Paquetá na função do Diego. Lucas querendo mudar um pouquinho aí a formação desse time do Mengão. Devonete e Noaki. Seria impressão o Diego não está feliz no clube? Olha, Acho eu que não no tenho time informação. ele não está feliz com o ambiente que foi criado em cima de uma situação que eu acho que... Não, o jogador que é quase agredido ou é agredido por vândalos, é claro que ele não fica feliz. Né? Tem que ter muita coisa positiva depois para ele ter uma tranquilidade para trabalhar. Rangel Cardoso, o Flamengo ontem foi espetacular, Everton Ribeiro sensacional. Diego e Everton Ribeiro estão funcionando. Boa tarde, senhores. Obrigado. Boa tarde, Rangel. Isso aí, Rangel. Olha o Júnior aí com a gente também. Mas Diego tá devendo futebol. Acho que falta confiança. Ele não faz mais aquelas jogadas agudas típicas de um camisa 10. Opinião do Júnior. Obrigado. Hashtag Boa Tarde Fox à vontade. Você pode mandar a sua mensagem, assim como o Guilherme. Everton Ribeiro é seleção. Aí.